Vamos começar então com essa mensagem, cujo tema é: não desista da cruz. Amém? Qual que é a mensagem? Não desista da cruz. Amém. Esse texto é muito conhecido, mas eu quero, além dele, trazer aqui 3 situações, pelo menos, sobre tentativas de Satanás para nós desistirmos da cruz. O Senhor Jesus aqui, após fazer uma revelação poderosa acerca do seu ministério, acerca da obra a qual ele veio realizar, então ele alerta os discípulos, conforme nós lemos aqui: se alguém quer ser meu seguidor, não é obrigado a ser seguidor de Jesus, é um privilégio, é uma bênção, é algo maravilhoso, não é obrigado. O Senhor nos deu essa liberdade. Agora, como toda escolha que nós fazemos, sempre existem consequências. E seguir a Jesus é algo maravilhoso. E ele diz que se alguém quer ser seguidor dele, deve, conforme lemos aqui, abandonar, deixar seus próprios interesses. Conforme o texto literal e a maioria das traduções em português, se alguém quer ser seguidor de Jesus, deve tomar a cruz e segui-lo. Ok? Talvez você conheça esse texto por esta tradução mais literal. E a cruz é justamente isto, é o símbolo de deixar, abrir mão dos nossos direitos por amor a Deus. Abrir mão de pecados é necessário, e é até certo ponto compreensível. As pessoas ouvem isso: é realmente pecado matar, roubar, enganar, isso é coisa que não se faz. Mas a cruz vai muito além disto. A cruz simboliza todos os nossos interesses e nossos direitos. Ao tomar a cruz, o Senhor Jesus, ele abriu mão de direitos que ele tinha como rei, como Senhor, como Criador, como alguém justo, correto, sem pecado. Ele abriu mão de direitos. E a palavra nos chama, nos convida para abrirmos mão, por amor a Cristo, de nossos direitos. Algo que nós ouvimos, quem sabe você já disse, já pensou, já conversou com alguém, já ouviu isso, é justamente algo assim. Quando alguém está em alguma dificuldade, por exemplo, no casamento, ou no emprego, uma das primeiras coisas que nós falamos, nós pensamos é: mas eu tenho direito. Muitos não conseguem perdoar, porque estão agarradas ao seu direito. E de fato, se há necessidade de perdão, é porque houve uma ofensa. Sim ou não? Sim. Mas o Senhor nos diz: abandone o seu direito, perdoe, pois eu tenho algo melhor para você. E o Senhor Jesus diz aqui: o que adianta alguém ganhar a vida, o mundo, essa vida, e perder a vida verdadeira? Olha só que interessante, eu gosto dessa expressão, vida verdadeira. Se existe vida verdadeira, é porque existe vida... Olha, estamos juntos aí, estamos sintonizados, hein? Se existe vida verdadeira, existe vida falsa. Olha que interessante isso. E o Senhor Jesus está nos revelando aqui: olha, não abra mão, não abandone, não deixe de lado uma vida que ela é correta, e não apenas isso, ela é real, ela é verdadeira. E ele faz esse questionamento no final aqui: olha, o que adianta todo o resto? No texto mais conhecido, diz assim: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, ou essa vida verdadeira? Mas todos nós já entendemos isso, eu acredito que você já entendeu isso. Mas eu quero meditar nessa noite sobre algumas situações, algumas estratégias de Satanás para que eu deixe a cruz, para que você deixe a cruz. Porque é o máximo que ele pode fazer, é usar de estratégias. Satanás não pode tomar a cruz de nenhum de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Mas ele pode nos fazer desistir com suas artimanhas e armadilhas. Por isso que Paulo adverte lá em Efésios capítulo 6: estejam atentos, fortaleçam-se no Senhor, utilizem a armadura para não cair nas armadilhas de Satanás. O primeiro texto que me vem à mente aqui é Mateus capítulo 4, se você puder abrir, lá em Mateus capítulo 4.
Graças ao Senhor, nós saímos essa semana da quarentena lá em casa. Fomos diagnosticados com Covid, mas graças ao Senhor, não tivemos nada grave, sério. Estamos bem, graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui em Mateus capítulo 4, nós temos a história que você com certeza conhece, você que está nos acompanhando também de longe sabe dela, ao menos por filme, ou série, ou novela, ou por pregação, ou por ler a Bíblia, mas todo mundo aqui conhece a passagem que Satanás tenta Jesus. E o grande ardil, a grande tentativa de Satanás foi com que Jesus abandonasse a cruz. Eu não vou ler todas as narrativas aqui, mas eu quero focar em uma que está no capítulo 8. Então diz aqui o texto, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Um monte muito alto, não existe nenhum monte que dê para ver toda a face da terra, mas como o autor sagrado não conhecia o que nós conhecemos hoje como espaço sideral, não é verdade? Então ele tenta aqui descrever de alguma forma, mas o Senhor Jesus foi levado de tal forma que ele viu todos os reinos da terra. Satanás mostrou para ele. E olha que interessante, Satanás diz aqui então, versículo 9, eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Olha que interessante, Jesus veio, a Bíblia diz, para salvar o mundo, para resgatar o mundo, para resgatar a humanidade. Então Satanás ele faz uma proposta muito direta e objetiva. Mas antes de falar da proposta, eu gostaria que você entendesse o momento em que ela é feita. O texto começa em Mateus, no capítulo 3 e 4, falando de João Batista e do início do ministério de Jesus. Jesus então, com cerca de 30 anos, ele vai até João Batista, é batizado, e ali ele começa o seu ministério público de pregar. Antes disso, Jesus não pregava publicamente, pelo menos a Bíblia não registra isso. Ele começou a fazer isso com 30 anos, após ser batizado. Aí já fica a dica para você, se Jesus precisou ser batizado, que dirá nós? Não é verdade? Fica a segunda dica para você, Maria não batizou Jesus quando ele era bebê. Jesus foi, aos 30 anos de idade, ser batizado, descer as águas. Terceira dica para você, Jesus não se batizou, ele foi batizado por alguém. João o Batista o batizou. Amém? Ok. Então, no início do ministério de Jesus, após sair das águas, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e ali ele ficou se preparando. E logo no início, Satanás vem com uma proposta, e é o que ele faz até hoje. Você que está na caminhada com Cristo, quem sabe você está começando a entender as primeiras letras do Evangelho. Satanás já vem com a proposta, olha, não é bem assim não, tudo bem, siga, isso é bom, é legal, mas não precisa ser tudo isso não, esse radicalismo todo, não é assim não, você tem seus direitos. Satanás logo no início disse para Jesus, é o seguinte, eu sei o plano aí, você veio para morrer, não precisa morrer não, para que isso? Muito sofrimento, vamos resumir, vamos facilitar, vamos direto ao ponto. Eu gosto de ir direto ao ponto, eu gosto inclusive, o áudio do WhatsApp agora dá para acelerar, isso foi uma invenção muito boa, que você acelera o áudio ali. Quem que acelera o áudio do WhatsApp aqui? Olha, os pecadores, não tem paciência para ouvir o áudio, olha, é direto ao ponto. Satanás vai direto, não Jesus, não precisa nem pregar, evangelizar, nada disso, você se ajoelha aqui, você não veio resgatar o povo, você não veio ganhar os reinos de Deus, os reinos da terra para Deus, pronto, você se ajoelha aqui, e pronto, é seu, está resolvido, não precisa passar pela cruz, não precisa morrer. Mas Jesus diz então, Jesus respondeu, olha só, Jesus não argumentou com Satanás, Jesus não discutiu com Satanás, Jesus disse, vai embora, Satanás. As escrituras sagradas dizem o quê? Olha o que diz aqui, adore o Senhor teu Deus e somente a Ele. E a Bíblia diz que Satanás foi embora. Meus irmãos, Satanás, ele tenta nos enganar, para que você
deixe de morrer para Cristo. Qualquer evangelho que trabalha essa ideia é falso, é mentiroso. Não existe um evangelho em que você não precisa perdoar, em que você tem que engolir sapo, que você tem que servir. Não existe esse evangelho, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores veio para engolir sapo, para servir e para morrer em nosso lugar. E ter paciência. Quem aqui tem paciência? Ninguém, olha. É difícil ter paciência. Hoje pela manhã estávamos ministrando o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, e uma das frases interessantes ali que vimos é que a impaciência é a ferramenta da carne, um instrumento conforme a nossa natureza humana trabalha. Por sermos impacientes, nós perdemos a bênção. Jesus era paciente, precisava exercer paciência. Passou 3 anos acompanhando os discípulos. E no final ainda, a gente sabe que na hora da cruz todo mundo correu. Cuide com isso, meu irmão. Não existe esse evangelho falso. Você, nós precisamos morrer. Precisamos passar pela cruz. Precisamos abrir mão dos nossos próprios interesses. Você está disposto? Não acredite em outra coisa. No evangelho só da vitória. É o que Satanás falou. Não, aqui é só vitória. Jesus, eu vou te ensinar como é que o negócio funciona aqui na terra. É só vitória. Você dá uma joelhadinha, é só vitória, já sai na vitória, está tranquilo, o reino é seu, todos os reinos da terra são seus. Esse evangelho de só vitória não existe. No mundo tereis aflições, sim ou não? Quem que falou isso aí? Pastor Pablo. Foi? Quem que falou isso aí? Jesus. Mas tenha bom ânimo, amém? Fala para o teu irmão assim, tenha bom ânimo, meu irmão. Então a primeira estratégia de Satanás para nós não carregarmos a cruz é nos enganar dizendo que existe um caminho mais fácil. Porque você percebe que ele não tentou convencer Jesus dizendo, não, o povo não merece, não, a humanidade não merece. Não, ele não falou isso. Falou, não, tudo bem, os reinos da terra serão seus. Só que dá uma desviada por aqui, um caminho aqui mais curto. Só existe um caminho, amém, amados? Quantos caminhos existem? Um só. Continuando, segunda situação, interessante aqui, abra novamente Mateus 16. Mateus capítulo 16. Então no início, primeiro aqui no início, então traz essa tentativa de burlar. Na segunda situação que nós vemos aqui, em Mateus 16 ainda, nós lemos o versículo 23, mas antes disso, nós temos uma passagem conhecida também, muito interessante. O versículo 13 diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer para si mesmo. Quem é Jesus para você? Quem é o Filho do Homem para você? Ele faz essa pergunta para os discípulos. Quem estão falando que o Filho do Homem é? Eu te pergunto nessa noite, quem é Jesus para você? Ele é o Senhor? Ele é o Salvador? Ele é Deus? Ele é o intercessor? Ele é o que cura, o que liberta? Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante que nós temos que responder em nossa vida. E ele pergunta, e os discípulos então dizem, olha, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, algum outro profeta. Aí ele pergunta, mas vocês, eu quero saber vocês, quem vocês dizem que eu sou? E todos nós precisamos responder essa pergunta. Então Simão Pedro, e a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo ali, ele diz, Senhor, olha o que diz aqui, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que Jesus era o ungido de Deus, o Filho, e ser filho de Deus, eu já falei isso aqui, vou falar novamente, ser filho de Deus é dizer que é Deus. Por isso que muitos se escandalizavam com Jesus quando ele era chamado de Filho de Deus. Antes de Jesus na Bíblia, você não vai encontrar ninguém sendo chamado de Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que
o mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele era o único quando veio. Agora, a partir dele, nós podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. Por adoção, a Bíblia diz, por adoção. Mas continuando então, Pedro então traz essa resposta, uma coisa linda. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Ok? Tudo bem. Versículo 21. Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, Jesus começou a dizer claramente: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Aí, olha o que Pedro faz. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus. Tem que ter paciência, não é verdade, irmãos? Tem que ter paciência. Sabe quando você está naquela situação e vem a pessoa, não sabe nem o que está falando, e te repreende? Pedro chamou Jesus de lado, né? Pedro, né? Eu não vou chamar a atenção de Jesus na frente de todo mundo, fica feio, né? Então vou chamar ele de lado. Ó, Jesus, vem cá, eu vou te ensinar como é que funciona, né? Você não está entendendo. Olha que situação. Olha o que Pedro diz: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Olha Satanás agindo para que Jesus deixasse a cruz. Segunda situação. E essa é terrível. Satanás usando alguém próximo a nós para nos dizer como quem está preocupado, como quem está atento. Olha que interessante, no versículo 16, Pedro tem a revelação de que Jesus é o Salvador. Poucos versículos depois, ele está, como diz por aí no jargão, falando água. Cuidado. Deus tem um propósito para a tua vida, amém? Quem crê aqui, crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Você crê? Amém? E nesses dias terríveis, cada vez mais percebemos isto. Tantas vidas sendo ceifadas, e nós percebemos que a única resposta é que realmente Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas então vem alguém próximo a Jesus, que havia acabado de ter uma revelação ali, acerca de quem era Jesus. Então diz: não, Senhor, usa o nome de Deus, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer. Quem sabe você está passando pela luta, pela batalha, pela dificuldade, pela cruz, e sabe que tem que passar, e você sabe que tem que passar. Aí vem um, sem discernimento nenhum: não, misericórdia, não, meu irmão, minha irmã, não, eu vou orar por você, para você não passar por isto. Está errado isso aí. E se nós não atentarmos, a gente começa a fazer o quê? Questionar Deus. É verdade, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou carregando essa cruz? Presta atenção. Agora não foi Satanás diretamente. Primeira vez foi Satanás, ok? Agora foi alguém próximo. E que palavra bonita, né? Que Deus não permita. Que nunca vai acontecer contigo. O Senhor vai te guardar. Ainda fala um versículo, né? Se bobear, né? Você vai passar pelo fogo e não vai se queimar, vai passar pela água e não vai se afogar. O Senhor é contigo e é sua vitória. Não é assim que funciona? Se eu não tenho discernimento, se você não tem discernimento, a gente deixa a cruz de lado. Fala: é verdade, vou carregar esse negócio aqui não. Deixa ali de enfeite. Olha que bonita aquela cruz ali, ó. Deixa ali de enfeite, né? Carreguei um pouquinho, tá bom demais. Meus irmãos, nós precisamos carregar a cruz, porque se nós não carregarmos a cruz, nós não somos seguidores de Cristo. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Não dê ouvidos. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Precisamos estar ligados, alertas. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. São muitas as vozes, e muitos abandonam a luta, abandonam o caminho, deixam de orar, deixam de clamar, deixam de buscar, porque alguém falou algo que não deveria falar.
Mas Jesus, logicamente, sendo um com o Pai, versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Muitos irmãos que eu já vi passar por aí, não ia mais nessa igreja, hein? Não ia mais nessa igreja, não. O pastor falou para mim: sai daqui, Satanás. Não vou nessa igreja mais não. Que é isso? Não, isso não, está errado isso aí. Eu fui lá, falei para ele, cuidei dele, ele falou para mim: vai, Satanás, me chamou de Satanás. Que é isso? Que absurdo é esse? Mas Jesus falou: sai da minha frente, Satanás. Agora eu te pergunto, Jesus não amava Pedro? Sim ou não? Jesus queria a salvação de Pedro? Sim ou não? Jesus deu a vida por Pedro? Sim ou não? Mas precisava falar que ele era: sai daqui, Satanás? Precisava falar? Precisava, né, meu irmão? Se Jesus falou, porque precisava, sim ou não? Sim ou não? Ué, se falou, falta-nos, sabe o que nos falta, amados, para nós carregarmos a cruz? Firmeza. Nós vivemos num mundo em que as pessoas confundem firmeza com falta de amor. As pessoas confundem firmeza com grosseria. As pessoas confundem firmeza com falta de empatia. Se Jesus falasse isso hoje para Pedro, tomava um processo, dando moral, me chamando à frente dos apóstolos de Satanás, quem ele pensa que é. Você acha que não ia ser assim? Jesus amou Pedro. Jesus falou lá no versículo 18, versículo 17, que não foi nenhum ser humano que revelou para Pedro, mas foi o Espírito de Deus, foi Deus. Mas agora precisava haver uma correção. Ele falou: não, Pedro, isso não é de Deus não, Satanás está falando através de você. Não permita que o inimigo use de astúcia para que você deixe de seguir a cruz. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Terceira situação, vamos lá. Terceira situação que eu trago aqui nessa noite. Abra comigo em Mateus 27. Então a primeira é no início do ministério de Jesus. O próprio Satanás vem e fala. Na segunda situação, alguém próximo a Jesus, alguém querido, amado por Ele, é utilizado pelo inimigo sem perceber. Aqui em Mateus 27, Jesus agora está crucificado, literalmente. Ele está na cruz, e o versículo 39 diz que enquanto ele estava na cruz, 27, 39 diz: os que passavam por ali, caçoavam dele, balançavam a cabeça, e o insultavam dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo, e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Terceira situação, pessoas estranhas, vendo Jesus na cruz, dizendo: ora, peraí, você não é o queridinho do Deus? Você não é o homem de fé? Não é você que orou e curou gente, e gente ressuscitou, e multiplicou o pão, e transformou água em vinho, e andou nas águas? Ué, desce da cruz. Está fazendo o que aí? Por que você está nessa situação? Ué, perdeu a fé em Deus? Deus não está mais com você? O que aconteceu? E é interessante o que Jesus responde para eles. Olha o que Jesus responde para eles. Versículo 40. Nada. Jesus não responde nada. Aquelas pessoas não tinham nenhum interesse em ajudar Jesus. Aquelas pessoas simplesmente estavam questionando. Jesus não responde. Sabe, amados, o que nos falta muitas vezes é simplesmente deixar de responder. O problema é que muitas vezes a gente quer responder tudo que acontece. Tudo que falam para nós, deixam de falar para nós, a gente quer responder, quer tirar satisfação, quer postar no Face, quer pôr no Instagram.
Quer lacrar, né? Não é assim que se fala, né? Quer lacrar. Jesus nem respondeu, porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam interessadas. Diferente de Pedro. Pedro foi usado pelo inimigo ali, mas Pedro estava interessado em Jesus. Você consegue ver a diferença? Consegue perceber a diferença? Jesus amou Pedro, e Pedro estava interessado em Jesus, e Jesus interessado em Pedro. Essas pessoas que passavam aqui, nada. Naquele contexto, amados, era espetáculo ser crucificado. Tipo, não tinha muito o que fazer, estava sem internet. O que está tendo hoje? Está tendo crucificação. Vou lá ver, vamos lá ver, vamos curtir. Passava lá. Quem que é esse aí? Esse aí é o que matou o fulano lá. E esse aí? Esse aí é o que falou que era Deus. Opa, esse aí falou que era Deus? Você que falou que era Deus, desce daí, eu quero ver. Era assim que funcionava. Era um espetáculo. Mas não tinham nada a ver com Jesus. Meus irmãos, não permita que pessoas que não tem nada a ver com a tua vida, não querem nada com você, não sabem nem o que está acontecendo, não entende nada da tua vida, questione a tua fé em Deus, e você desça da cruz, porque o inimigo só quer que você saia da cruz, que você abandone a cruz. Está entendendo? Sim ou não? Olha só, Jesus aqui estava para consumar, ele estava para consumar. Você sabe que no final ele falou, está consumado, entregou ao Espírito, sim ou não? A pessoa, se Jesus desce, espera aí que eu vou mostrar para esses comedores de feijão com quem que eles estão falando. Agora vocês vão ver, fazer um raio cair na cabeça de vocês. Pessoas, se Jesus fizesse isso, porque se a gente tivesse um poderzinho, fazia, né? Fazia ou não fazia? Se você tivesse um poderzinho, você jogava um raio na cabeça de alguém? Pode, é que está filmando ali, é perigoso levantar a mão, né? Mas às vezes se tivesse um poderzinho, né? Alguma coisa assim, às vezes a gente vê um filme falando, se eu tivesse esse poder, né? Amados, nós não podemos abandonar a cruz, amém? Está entendendo, sim ou não? E o que é a cruz? É abrir mão dos seus próprios interesses, é abrir mão dos seus direitos por amor a Jesus. Ele abriu mão por nós. Olha o que diz aqui, abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios está lá na frente, você está em Mateus, vai um pouquinho para frente aí, tem os evangelhos, depois os evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz, o escândalo da cruz. A cruz é chamada na Bíblia de escândalo, era um escândalo, amados. E Paulo está dizendo, olha, eu não vim aqui para falar com sabedoria, com erudição, eu vim aqui para anunciar a cruz, porque é o poder da morte de Cristo na cruz que salva, que liberta, que restaura. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não palavras bonitas, eruditas, essas têm seu valor, seu momento, mas não é para isso que estamos aqui, mas para anunciar a morte de Cristo na cruz. Falar de morte não é fácil, falar de morte na cruz menos ainda. Falar de morrer, a pessoa vem te procurar quebrantada, arrebentada, toda machucada, você fala, você precisa morrer. A nossa tendência é falar, não, coitado, né? Assim, não, ó, tudo vai se resolver, tudo vai. E deixa aquele pus ali, deixa aquela ferida aberta, né? Passa ali um metiolato, fala, pode ir, a pessoa vai fazer embora. E que o negócio continue inflamando, até apodrecer. Em vez de apertar, tirar aquela sujeira, limpar, arrancar o pus, falar, ó, você precisa se arrepender, pedir perdão, você precisa perdoar. É morte na cruz. Continuando, abra comigo aqui em Gálatas capítulo 6. Você está em Coríntios, um pouquinho mais para frente aí, Gálatas capítulo 6.
Versículo 14, também é Paulo escrevendo aqui. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Amém? Paulo está dizendo, se existe algo, amados, que nós podemos nos orgulhar, é da cruz, é da morte, é de seguirmos a Cristo, abrindo mão dos nossos direitos. É só isso. E se você pegar o contexto, ele está rebatendo pessoas que traziam ali obras, religiosidade, circuncisão, enfim. Mas ele diz, eu me orgulho, é da cruz, é da morte, de morrer para os meus interesses, para seguir, para servir o único Deus, o único Senhor e Salvador, que decidiu morrer por mim. Isto é o Evangelho, isto é a cruz. Se alguém quer ser meu seguidor, tome a cruz e me siga. Qualquer temperamento, qualquer enfraquecimento, qualquer mitigação dessa verdade, não é o Evangelho verdadeiro. Alguém diz assim, mas Jesus já morreu por mim, pagou os pecados, já levou a cruz. Tá, mas ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, tome a cruz. E nós tomamos a cruz, amados, não é para pagar os nossos pecados. Nossos pecados foram pagos na cruz pelo Senhor Jesus. Nós tomamos a cruz porque nós abandonamos nossos direitos, porque nós cremos que o Senhor tem algo melhor para nós. É uma troca. Eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim. É uma entrega. Essa é a questão. É crer que Deus cuida de mim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Dizemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o pastor diz assim, o Senhor Jesus, teu pastor fala, vai para a direita. Ah, mas será? Está tão bom para a esquerda? Não, faz o seguinte, eu vou dar um pouquinho aqui na esquerda, aí se não der certo, eu corro para a direita. Beleza, pastor? E o que Jesus fala de volta? O Senhor é meu pastor, nós precisamos entregar, confiar que Ele tem o melhor para nós, amados, porque senão nós perdemos a vida verdadeira, porque só quem tem a vida verdadeira é Jesus, só Ele pode nos dar a vida verdadeira. Só que não tem como obter o verdadeiro vivendo o falso. É uma questão lógica. Há pessoas que querem viver o falso e ter o verdadeiro. Não tem como, é impossível. É isso que Jesus diz. Então, amados irmãos, vivemos em uma época muito difícil, e que eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas o fato é que em tudo isso, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, amém? Você é mais que vencedor, amém? Mas ser mais que vencedor é levar a cruz, é abrir mão dos seus interesses, é abrir mão dos seus direitos. Simples, direto e objetivo. Já para nós orarmos, hoje tem que terminar um pouco mais cedo por conta do toque de recolher. Vou reforçar. Jesus, no início do seu ministério, no meio do seu ministério, quando ele revelou quem ele era, e no final, na cruz já, 3 situações. Uma, através do próprio Satanás, outra através de alguém próximo a ele, que se importava com ele, e outra através de pessoas que nem estavam aí com nada. 3 situações para Jesus abandonar a cruz, e ele não abandonou. Eu lhe pergunto, você vai abandonar a cruz? Sim ou não? Vai abandonar ou não vai? Precisamos estar agarrados ao Senhor Jesus e à cruz, porque quem quer ser seguidor precisa tomar a cruz e seguir. Amém? Eu quero orar contigo nesse sentido, em nome de Jesus, porque, amados, eu volto a dizer, muitos não estão vivendo o melhor de Deus, porque não querem abrir mão, não querem perdoar, não querem morrer. É morrer, tomar a cruz é morrer. Ninguém quer morrer. Quem quer ir para o céu? Todo mundo, quero ir para o céu.
Mas para ir para o céu tem que morrer. Amém? Vocês estão entendendo isso? É isso que Jesus veio revelar para nós. Agora, quando eu me nego a morrer, eu deixo de viver o que Deus tem para mim. Eu me nego a morrer, por exemplo, num relacionamento. Eu deixo de viver o que Deus tem para mim no relacionamento. Seja com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos, com minha esposa. Se eu deixo de morrer no ministério, servindo a Cristo diretamente, fazendo a obra, eu deixo de viver o que Deus tem para mim nesta área. Se eu deixo de morrer na área financeira, por exemplo, entrego a minha vida financeira e morro, eu deixo de viver o que Deus tem para mim nessa área, a vida verdadeira. Nós precisamos levar essa verdade e lembrar dessa verdade e reforçar essa verdade, porque muitos estão padecendo dentro da igreja, muitos estão padecendo, desistindo do evangelho, porque não entenderam essa verdade. Muitos estão decepcionados com Deus, porque não entenderam essa verdade. Muitos estão desanimados, porque não entenderam essa verdade. Mas em nome de Jesus, através dessa verdade revelada, cada um de nós está sendo fortalecido. Amém? Você está sendo fortalecido? Eu estou sendo fortalecido. Eu creio. Cada um que está participando também de longe está sendo fortalecido. Porque esta é a verdade, e a verdade liberta. Essa verdade, a verdade renova. Então eu te convido a se colocar em pé para orar comigo.